Consultando ou armazenando dados em um banco de dados Oracle ou SQL Server externo ao processo. Nesse curso, você aprenderá como integrar um processo Visage com uma fonte de dados externa, configurando a virtualização Visage para obter informação, armazenando-a no modelo de dados do processo e, ao mesmo tempo, para enviar informação para armazená-la no banco de dados externo. Um banco possui um processo de solicitação de produtos que começa com o registro da informação do cliente. Depois, continuando com o processo na atividade, completar solicitação deve-se selecionar um fornecedor para entregar os produtos. O banco possui um conjunto de fornecedores que fazem esta tarefa e a informação deles é armazenada no sistema ERP. Por isso, o processo deve usar e apresentar como sua a informação dos fornecedores na atividade completar solicitação. Leve em consideração que um fornecedor pode ser registrado ou atualizado a qualquer momento. Portanto, com a funcionalidade de virtualização desde o processo quando se usa a informação, ela é obtida ou consultada por demanda desde o banco de dados externo. E se a informação for modificada, é enviada automaticamente ao banco de dados externo. Para obter a informação dos produtos, vamos configurar a virtualização de Visage usando o método padrão para configurá-la manualmente. Agora, vamos configurar a virtualização. Portanto, vá à vista de módulos e selecione o menu Sistemas. Primeiro, devemos criar um novo sistema que represente o sistema real que Visage integrará. Portanto, selecione a opção de Novo Sistema. Uma nova janela é mostrada. Configuramos nela o nome do sistema como Sistema ERP e depois selecionemos a opção Habilitar entidades virtuais e replicação para este sistema. Agora clicamos no botão OK para criar o sistema ERP. Dentro do sistema ERP criado, selecione Fornecedores e depois selecione a opção Novo Fornecedor para definir a metadata necessária para estabelecer a conexão com o banco de dados externo. Uma nova janela é mostrada. E nela, devemos configurar o nome para o fornecedor e a funcionalidade específica de Visage que vamos utilizar. Marcamos a opção Habilitar replicação para este fornecedor, ou seja, só a opção Habilitar entidades virtuais para o fornecedor deve estar selecionada. Agora, selecionamos a aba Entidade do fornecedor e Biblioteca. Como padrão Visage pode estabelecer conexão com bases de dados e SQL, Server ou Oracle, por isso, deixamos a configuração como padrão. No caso em eu seja necessário, é possível mudar a lógica e incluir um novo assembly ou biblioteca para estabelecer conexões com outros servidores de bases de dados, como por exemplo, MySQL, DB2, Postgres e etc. Clique na aba Propriedades do fornecedor de desenvolvimento. Agora, clicamos no botão Configuração OLEDB para configurar a metadata de conexão do banco de dados. Aqui, devemos configurar a informação do servidor e do banco dados. Para este exemplo, o banco dados está no mesmo servidor, mas poderia estar em qualquer outro na mesma rede. Leve em consideração que Visage pode conectar-se com bancos de dados SQL Server e Oracle. Se for preciso conectar-se com um banco de dados de Oracle, é só selecionar a opção Oracle e configurar a metadata de conexão. Os passos anteriores e posteriores a estes são idênticos. Agora, dentro do fornecedor criado, selecione a opção Entidades Virtuais. E depois, clicando com o botão direito, selecione Nova classe de virtualização. Deixamos a configuração padrão. Se for necessário, é possível mudar a lógica de execução da classe de virtualização, incluindo um assembly ou biblioteca para executar sentenças em outros bancos de dados, como por exemplo, MySQL, DB2, Postgres e etc. Clique no botão OK. Agora, selecionamos a classe de virtualização padrão criada e depois, clicando com o botão direito, selecionamos a opção Adicionar entidade à virtualização. Uma nova janela é mostrada e nela devemos mapear manualmente a entidade Visage com a tabela externa e depois configurar o atributo utilizado para identificar cada registro como único. Portanto, mapeamos a entidade fornecedor-produto com a tabela de fornecedores
Depois, selecionamos número de identificação como a chave de negócio. Um tempo de cachê pode ser configurado para especificar quanto tempo vai ser válida a informação no processo. Quando o tempo se cumpra e a informação for usada, Visage sincronizará de novo esta informação. Quando o tempo for zero, cada vez que a informação seja utilizada, será sincronizada. Agora, cliquemos no botão OK para adicionar a entidade fornecedor-produto. Visage visualiza os atributos da entidade e suas colunas correspondentes na tabela externa. Cliquemos com o botão direito sobre a entidade fornecedor-produto e selecionamos Adicionar atributo à virtualização para mapear o atributo com a coluna correspondente da tabela externa. Leve em consideração que devemos fazer este mapeamento para cada atributo que queremos sincronizar com a tabela externa. Portanto, podem existir atributos não virtualizados em uma entidade virtualizada. Isto significa que Visage manterá os valores do atributo não virtualizado só para o processo. Para identificar quais são os atributos não virtualizados, tente adicionar um novo atributo à virtualização. No conjunto, aparecerão só os atributos da entidade que ainda não foram virtualizados. Para este exemplo, não estamos sincronizando o atributo e-mail. Isso significa que os valores registrados para o e-mail dos fornecedores só existirão para os processos de solicitação de produtos. Até aqui, a configuração necessária para integrar um processo Visage como uma fonte de dados externo configurando uma virtualização Visage. Obrigado pelo seu interesse em Visage, a solução preferida pelos especialistas em BPM.